Eu sou a rainha das histórias. E esta é uma história que vai ficar na sua cabeça. Nos capítulos anteriores, Ayla finalmente descobriu que Rodrigo Marques carregava uma culpa que nunca conseguiu superar. Ela entendeu que aquele homem frio, na verdade, era alguém que havia perdido tudo. Mas quando dois corações começam a se aproximar, o destino costuma cobrar um preço. E desta vez, esse preço seria o desaparecimento de Rodrigo. Sem avisos, sem despedidas, sem uma única explicação. Só que existe uma verdade. Às vezes, a pessoa que parece estar indo embora é justamente aquela que está tentando salvar quem ama. Mas será que Ayla vai entender isso a tempo? Antes de começarmos, eu quero saber: o que você faria se a pessoa que mais protege você simplesmente desaparecesse da sua vida? Conta aqui nos comentários, porque hoje, essa história vai mudar completamente. Naquela noite, a chuva caía fina sobre São Paulo. As luzes da cidade refletiam nas ruas molhadas. Mas dentro do apartamento de Ayla, o silêncio era diferente. Pesado, inquietante. Ela caminhava de um lado para o outro. O relógio já marcava quase meia-noite. E Rodrigo Marques ainda não havia aparecido. Aquilo nunca acontecia. Ele sempre chegava antes. Sempre verificava o prédio. Sempre garantia que tudo estava seguro. Mas naquela noite, não havia sinal dele. Ela pegou o celular. Ligou. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. Caixa postal. Seu coração apertou. Ela sussurrou para si mesma: isso não é normal. Pela primeira vez desde que conheceu Rodrigo, ela sentiu que algo realmente estava errado. Horas antes, os dois voltavam do estúdio. O carro seguia silencioso pelas ruas da cidade. Mas Ayla percebia: Rodrigo estava diferente. Muito mais calado do que de costume. Ela resolveu perguntar: você está estranho hoje? Sem tirar os olhos da estrada, ele respondeu: só estou cansado. Ela sorriu discretamente. Engraçado, você nunca parece cansado. Ele não respondeu, mas olhou para ela. 1 segundo. 2 segundos. Mais tempo do que costumava fazer. Naquele olhar, havia algo diferente. Como se estivesse tentando guardar aquele momento na memória. Como se, de alguma forma, estivesse dizendo adeus. Só que Ayla ainda não podia compreender isso. Pouco depois, o celular dela vibrou. Uma nova mensagem. Mais uma vez, sem nome, sem fotografia, sem qualquer identificação. Ela abriu e sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Se você continuar perto dele, você também vai desaparecer. O ar pareceu desaparecer dos pulmões. Ela tentou ligar imediatamente para Rodrigo. Nenhuma resposta. Ligou outra vez. E mais uma. Nada. O silêncio do outro lado da linha era assustador. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acreditam que essa mensagem era apenas uma ameaça ou um aviso verdadeiro? Comentem aqui embaixo, porque às vezes, os avisos mais assustadores são justamente aqueles que ignoramos. O dia amanheceu, mas Rodrigo não apareceu. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma explicação. A equipe inteira entrou em desespero. Alguém conseguiu falar com ele? Não. Isso nunca aconteceu. Mas Ayla já tinha entendido. Aquilo não era um atraso, nem um acidente. Ele havia desaparecido. E no fundo, ela sentia que aquela decisão tinha sido tomada por ele. Sem conseguir ficar parada, Ayla foi diretamente para a agência. Entrou sem esperar autorização. Olhou para os diretores e perguntou: onde está Rodrigo Marques? Todos se entreolharam. Um deles respondeu: ainda estamos tentando descobrir. Ela balançou a cabeça. Isso não é uma resposta. Outro funcionário revelou algo ainda mais estranho. Os registros dele foram acessados durante a madrugada. Por quem? Não sabemos. O acesso foi autorizado por alguém com nível máximo de permissão. Ayla ficou completamente confusa. Quem teria poder suficiente para invadir o passado de Rodrigo? E por quê? Quando voltou para casa, a chuva já caía com força. Ela entrou no apartamento, fechou a porta lentamente e percebeu algo. O lugar parecia enorme, frio, vazio. Até poucos dias atrás, ela reclamava da presença constante daquele guarda-costas silencioso. Agora, daria qualquer coisa para vê-lo parado na porta novamente. Ela olhou para a cadeira onde ele costumava esperar e sussurrou: você não podia simplesmente desaparecer. Naquele momento, ela percebeu uma verdade dolorosa. Não tinha medo apenas do perseguidor, tinha medo de perder Rodrigo. Enquanto isso, em um antigo galpão abandonado, Rodrigo permanecia sozinho. A iluminação era fraca. O ambiente parecia esquecido pelo tempo.
Sobre uma mesa, havia fotografias antigas, documentos, relatórios, nomes riscados com tinta vermelha, e uma frase repetida em várias folhas: "Você falhou." Ele fechou os olhos, respirou profundamente, como se aquelas palavras ainda machucassem. Depois falou baixinho: "Isso termina hoje." Naquele instante, Rodrigo finalmente compreendeu o plano dos inimigos. Eles nunca estiveram interessados apenas nele. Todo o passado havia sido usado como uma armadilha. O verdadeiro alvo era Ayla. Eles estavam manipulando suas antigas feridas, obrigando-o a escolher entre duas opções impossíveis: ficar ao lado dela e colocá-la em perigo, ou desaparecer, para mantê-la viva. E ele escolheu a única decisão que acreditava ser correta, mesmo que isso destruísse os dois. No fim da tarde, ao abrir a porta do apartamento, Ayla encontrou um envelope. Mais um. Seu coração acelerou. Ela abriu lentamente. Lá dentro, havia uma fotografia. Rodrigo, sendo observado por várias pessoas, como se também estivesse sendo perseguido. Atrás da foto, uma frase: "Ele sempre volta ao lugar onde falhou." As lágrimas começaram a surgir. Ela finalmente entendeu. Rodrigo não havia fugido dela. Ele havia se afastado, para protegê-la. E isso doía ainda mais, porque algumas despedidas machucam justamente por nunca terem sido ditas. Sentada no chão da sala, Ayla abraçava os próprios joelhos. As lágrimas caíam lentamente. Agora tudo fazia sentido. Cada resposta curta, cada silêncio, cada olhar. Ele não queria afastá-la. Queria impedir que ela sofresse. Mas o silêncio também pode partir um coração. Às vezes, mais do que qualquer verdade. Enquanto isso, do outro lado da rua, um carro permanecia estacionado. Vidros completamente escuros. Lá dentro, um homem observava o apartamento. Era o mesmo homem ligado ao passado de Rodrigo. Ele sorriu discretamente e disse para si mesmo: "Agora, ela está sozinha." Em outro ponto da cidade, Rodrigo analisava algumas imagens de segurança. Foi então que percebeu movimentações estranhas, carros seguindo a mesma rota, pessoas observando o prédio de Ayla. Seu olhar mudou imediatamente. Ele apertou o punho. "Eu sabia." Sem perder um segundo, correu até o carro, ligou o motor e acelerou. Enquanto isso, Ayla permanecia sozinha no apartamento. As luzes estavam apagadas. O silêncio dominava cada cômodo. Foi então que um barulho ecoou pela porta de entrada. Ela congelou. Outro som. Passos. Lentos. Pesados. Alguém estava dentro do apartamento. Ela tentou pegar o celular. Suas mãos tremiam tanto que quase o deixou cair. O coração parecia querer sair do peito. Lá fora, um carro freou bruscamente diante do prédio. A porta foi aberta antes mesmo de o veículo parar completamente. Rodrigo saiu correndo, os olhos frios, a respiração controlada, o rosto determinado. Enquanto subia as escadas, murmurou entre os dentes: "Eu avisei, para nunca encostarem nela." Pela primeira vez, não era apenas um guarda-costas correndo. Era um homem disposto a enfrentar qualquer coisa para proteger alguém que já havia conquistado um lugar dentro do seu coração. Dentro do apartamento, Ayla recuava lentamente. A porta começou a se abrir, muito devagar. A escuridão escondia quem estava do outro lado. Ela prendeu a respiração. Um passo. Mais um. Uma sombra atravessou a entrada. O silêncio ficou insuportável. E naquele exato instante, a tela escureceu. O público não vê quem entrou, apenas escuta a respiração acelerada de Ayla, os passos ecoando pelo apartamento, e ao longe, o som de alguém correndo desesperadamente pelo corredor, porque às vezes, alguns segundos, são suficientes para mudar uma vida inteira. Se você chegou até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque os próximos capítulos vão ser ainda mais eletrizantes. Agora eu quero saber, quem vocês acham que entrou no apartamento? Será que era o inimigo? Será que era Rodrigo chegando a tempo? Ou existe uma terceira pessoa por trás de toda essa perseguição? Escrevam suas teorias aqui nos comentários. Porque no próximo capítulo, a identidade da sombra finalmente será revelada. E Ayla vai descobrir que o verdadeiro perigo estava muito mais perto do que ela jamais imaginou.